Estudo Bíblico 2 Crônicas 26, versos 1 a 23. A carreira de Uzias, chamado de Azarias em 1 Crônicas 3:12 e predominantemente em 2 Reis, exibe um certo paralelismo com a carreira de Amazias, seu pai, e Joás, seu avô. Isto é, o cronista avalia a primeira parte do longo reinado de Uzias como sendo piedoso e consequentemente próspero, 2 Crônicas 26, versos 1 a 15. Mas no final foi marcado pelo desvio religioso, que resultou em ser afligido com lepra e banido do palácio, vindo a morrer finalmente, verso 23. Seu fracasso, entretanto, foi menor que os crimes de seus pais, e suas realizações o tornam conhecido como um dos maiores reis de Israel, embora as passagens paralelas de 2 Reis, 14, versos 21, 22 e 15, versos 1 a 7, forneçam apenas um resumo formal do seu reinado. Verso 1, Uzias, significa o Senhor é minha força. Subiu ao trono quando ainda era moço e reinou entre 791 e 740 a.C. Essas datas referem-se inclusive ao período da corregência juntamente com seu pai. Verso 2, Elat, era a cidade gêmea de Ezion-Geber e fora escolhida para dar prosseguimento aos projetos marítimos de Salomão e de Josafá, 2 Crônicas 20, 36. Verso 3. Jecolias, mãe de Uzias. Seu nome significa fortalecida pelo Senhor. Verso 4. Ele fez o que era reto. Embora os autos permanecessem, consultar 2 Reis 15, 4, e as condições morais e espirituais de Israel declinassem, consultar Oséias e Amós, sob a prosperidade superficial. Verso 5. Zacarias, que era entendido nas visões de Deus. Outros manuscritos dizem que o instruía no temor de Deus. Esse profeta, embora aparentemente bem conhecido por Esdras, não pode ser hoje identificado. Zacarias pode ser o homem de Deus, de 25, verso 7, e o profeta, de 25, verso 16, mas não se deve confundir com Zacarias, filho de Joiada, 24, verso 20. O rei fez uma decisão de seguir a Deus bem cedo na sua vida e Deus o fez prosperar. O período de Jeroboão II e Uzias, ou as 4 décadas, desde 790 a 750 a.C., constituíram o outono, versos 8 a 15 de Israel, quando os assírios destruíram seus inimigos sírios nas fronteiras do norte. Consultar 2 Reis 12, versos 17 a 19 e 13, versos 3 a 5. Mas ainda não tinham começado a destruir os estados hebreus, 2 Reis 15 e 19. Verso 7. Deus o ajudou. Contrasta-se a situação de Joás, capítulo 24, verso 23, e de Amazias, capítulo 25, versos 22 e 23. Deus concedeu-lhe vitória contra 3 inimigos, assim como quer conceder ao crente a vitória contra o mundo, a carne e o diabo. Verso 8. Pela primeira vez desde o reinado de Salomão, o poder nacional se estendera até os limites da terra prometida. Verso 9. A porta da esquina, a porta do vale e a porta do ângulo estavam localizadas ao noroeste, oeste e leste. Neemias 3, versos 19 a 25. Do muro, respectivamente. Verso 10. Além de fortificar a cidade, não se esqueceu do campo do interior. Desenvolveu a agricultura e a pecuária. Versos 11 a 14. Uzias obteve vitórias sobre as nações ao derredor por meio de um exército enorme com o melhor equipamento bélico e com o melhor treinamento. Verso 15. Máquinas. É a primeira vez na história que se registram aparelhos de atirar grandes pedras. Seriam armas secretas do rei, revelando sua genialidade militar. Sua fama até muito longe. Uma inscrição do rei Tiglat-Pileser da Síria, 747-727 a.C., que atacou o rei do norte, Israel, provavelmente menciona o nome desse rei 4 vezes: Azarias, Uzias, o judeu. Verso 16. Uzias queimou incenso e com isso ele não só usurpou uma função exclusivamente sacerdotal, verso 18, Êxodo 30, versos 7 e 8,
mas também deixou implícita sua proclamação de rei e sacerdote divino, segundo o costume dos cananeus. Veja Gênesis 14, 18 e Números 12, verso 10, ao acumular os atributos dos sacerdotes com os do rei, que era proibido aos hebreus. Moisés advertiu o povo de Israel a ter cuidado para não deixar o sucesso fazê-lo orgulhoso, confiando em si mesmo em vez de Deus. Deuteronômio 8, versos 10 a 20. Quando o coração do homem se ensoberbece ao ponto de atender o seu próprio orgulho, a transgressão já está em seu caminho. O sucesso tem arruinado muitas vidas úteis. Verso 17. Homens da maior firmeza. Sua firmeza e sua coragem provinham do hábito de respeitar mais a Deus do que aos homens. Atos 5, verso 29. O Azarias que enfrentou Uzias é provavelmente o Azarias II, consultar 1 Crônicas 6, verso 10. Verso 18. Resistiram. No hebraico, levantaram-se contra. O rei não podia reger fora do alcance da sua autoridade. Versos 19 e 20. Este episódio mostra o julgamento de Deus contra o orgulho de Uzias, tal como aconteceu com Roboão, segundo Crônicas 12, verso 1. O sucesso inicial levou Uzias a desconsiderar a Deus e sua lei. A lepra de Uzias é mencionada apenas brevemente em 2 Reis 15, 5. Ao se tornar leproso, o lançaram fora. A lei considerava todos os leprosos cerimonialmente imundos, inclusive o próprio rei. Verso 21. Uzias não se havia separado inteiramente do pecado e para o Senhor, e por isso Deus o separou dos seus amigos, da sua família, do seu trono e do templo de Deus em Jerusalém. Ele foi colocado em quarentena, afastado, de acordo com a lei de Moisés, Levítico 13, verso 46 e Números 5, versos 1 a 4. Jotão assumiu então a corregência sobre a casa do rei. Verso 22. Quanto aos mais atos de Uzias, Isaías o escreveu como os de Ezequias. Isaías foi profeta nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Isaías 1, verso 1. O livro de Isaías foi incorporado à fonte comum da qual reis e crônicas foram extraídos. Verso 23. No campo de sepultamento. Uzias foi enterrado longe da família real em relativa desonra, por causa da maldição da lepra. Uma pedra calcária do século I d.C., no Museu do Monte das Oliveiras, tem a seguinte inscrição em aramaico: Para cá foram trazidos os ossos de Uzias, rei de Judá. Não abram. Só Manassés teve um reinado mais extenso do que o dele, 696 a 642 a.C. A contagem bíblica de 55 anos para o reinado de Manassés, segundo Crônicas 33, 1, inclui o período de corregência com Ezequias de 696 a 687 a.C.